podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as partes da vida remota que vieram para ficar. A pandemia da Covid-19 encolheu o nosso mundo e o reduziu a nada além das paredes das nossas casas. Mas à medida que nos protegíamos, o mundo continuou a girar, nos sentamos à mesa em reuniões de todos os tipos, saímos juntos, comemoramos juntos, encontramos amigos. A diferença é que fizemos ou deveríamos ter feito tudo isso por trás da tela. Hoje o nosso programa fala sobre quais serviços passaram no teste da pandemia. Antes de iniciar nossa conversa, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. E também quero dizer que você pode fazer parte da comunidade MIT Technology Review. Vai lá conhecer nossos benefícios exclusivos para os assinantes em www.mittechreview.com.br/assine. Vamos falar sobre o que funcionou e o que não funcionou, sobre o que vai ficar e o que não vai. Dois serviços extremamente importantes foram afetados pela pandemia, foram a educação e a área de cuidados com a saúde. Vamos fazer o seguinte, vou chamar o Aros e vou perguntar sobre saúde, depois o Rafa comenta e aí a gente troca, beleza? Meu amigo Aros, vamos lá. Bom, primeiro que do lado da saúde é preciso dizer que estava tudo aí. Sejamos honestos, não é? As plataformas já estavam funcionando, havia de alguma maneira um interesse grande, principalmente das operadoras de saúde, para viabilizar essas ferramentas de atendimento remoto, porque elas desafogam o pronto atendimento. Tem muita gente que vai ao pronto-socorro sem a necessidade de estar lá efetivamente. E que talvez uma conversa rápida com o médico poderia ser resolvido. É o que acontece, trazendo aí para um comparativo do mundo analógico, que é aquelas pessoas que têm o famoso médico de família, aquele profissional que acompanha ao longo de toda a vida o paciente e que faz a consulta muitas vezes ali simplesmente acompanhando com um diagnóstico que já é sabido e que vai acompanhando aquele paciente sem a necessidade de levá-lo ao hospital expondo a outros riscos. Isso tornou uma necessidade muito importante durante a pandemia, porque a gente sabe, os hospitais estão lotados e o risco de infecção pelo coronavírus dentro de um hospital, ainda com os cuidados todos que os protocolos de saúde têm trazido, é grande, e por isso ficar longe, ficar dentro de casa seria muito melhor. Mas daí é que surgem essas iniciativas como o teleatendimento por meio de aplicativos, a liberação do atendimento por meio de videochamadas no WhatsApp para atender a essas pessoas. E aí isso se tornou preponderante. Aqui no Brasil, por exemplo, do lado da regulamentação, isso só se viabilizou por causa da pandemia, porque já era uma discussão antiga e que a pandemia acabou impulsionando. E aí, claro, isso tem alguns efeitos, não é? O artigo da Technology Review, a reportagem da Technology Review, traz aí dados dizendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a proporção de pessoas que usam esse instrumento disparou de 11% em 2019 para quase 50% um ano depois. E esses números, a gente vai ter diferenças, claro, para contextos diferentes, mas esse crescimento ele é bem importante em um cenário ou outro. Traz prejuízos, já ouvi de vários médicos, e aí para colocar essa questão que para mim também é muito importante, os médicos insistem muito, o contato, não é? O atendimento clínico, aquela conversa, olho no olho, os exames, né, no paciente, são muito importantes. E aí muitos dizem o seguinte, para o futuro, não é, daqui a algum tempo, uma vez estabelecido e com as pessoas tendo compreendido esse modelo, a teleconsulta ela deverá se tornar a segunda parte de um atendimento crítico. Ou seja, a primeira etapa é cumprida
presencialmente, e no retorno, conhecido retorno ao consultório, em vez de ir ao consultório, esse atendimento vai ser feito remotamente. Então, alguns equilíbrios começam a ser encontrados dentro desse cenário, porque os médicos insistem, falar com o paciente é bom, funciona, evidentemente, por meio da tela, mas tirar a tela do caminho, ter uma conversa olho no olho ali, mais real, é fundamental. E isso se tornou um aprendizado, inclusive para aqueles que eram grandes defensores de uma migração aí um pouco mais robusta para esse modelo do atendimento remoto, vamos dizer assim, full time. Estamos aprendendo nesse processo. Quero chamar o Rafa, antes de chamar, tem uma corrente de análises de futurologia que fala que no momento em que a gente tiver chips implantados no nosso corpo, a gente vai precisar, como o Harari escreveu há relativamente bastante tempo ali no The Guardian, a gente vai precisar saber como vai lidar com uma vida supostamente doente, vamos dizer assim, porque todas aquelas disfunções que o nosso corpo tem e que hoje em dia nós não nos damos conta, a gente vai passar a saber que estão acontecendo, o nosso corpo vai ajeitando diversas coisas ao longo do caminho da nossa vida que a gente não sabe e os chips vão ser capazes de nos avisar. Em troca, a gente vai saber precocemente quando alguma doença mais grave estiver surgindo, e esse é um reflexo importante para a sociedade, inclusive para a nossa saúde mental. E um outro ponto importante dessa história toda é o fim do médico de consultório. Esse médico de consultório, ele vai passar a ser o próprio chip. A gente vai passar ali a ser medicado diariamente por sistemas automatizados, dado que os chips vão nos monitorar, eles vão prescrever e no final das contas o médico que de fato vai perdurar é o cirurgião, porque é aquele que vai fazer intervenções. É exagerada essa visão, Rafa? Como você vê o futuro da medicina? André, o futuro do futuro que você está vendo não vai ter nem cirurgião, tá? Vai ser robô também na ponta, operando de maneira autônoma. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho a ser percorrido. Eu concordo contigo, a gente tem já hoje, né? Aí para não ficar no papo de ficção científica, um simples reloginho inteligente já mede hoje oxigênio, batimento cardíaco. Existem hoje implantes ou adesivos que medem glicose. Essa é uma área da medicina que está evoluindo absurdamente. A questão é, existe um fator humano que as máquinas ainda não conseguem coletar, que é mais ou menos um conjunto da obra, vamos dizer assim. Então, o médico, quando ele faz aquele momento ali da anamnese, de conversar com o paciente, de acompanhar o histórico, ele tá conectando pontos. Eu acho que as máquinas, por mais inteligência artificial que a gente tenha, e acho que isso não vai acontecer num curto prazo de tempo, ela ainda não consegue fazer esse arco, essa linha do tempo e juntar esses pontos e de repente ter um insight e falar, opa, descobrir a causa do seu problema. Mas é óbvio que isso está aumentando. Também concordo que não tem como voltar atrás, tem parte desses atendimentos. Realmente não faz menor sentido hoje você voltar a um consultório para entregar um exame para o médico. Aliás, essa é uma parte que tem que evoluir também, a conexão dos centros onde você faz exames. Talvez daqui a um tempo a gente comece a fazer exame em casa, em mini laboratórios, mas fazer com que essas informações cheguem na outra ponta, até mesmo intermediadas por uma inteligência artificial que já vai dar ali meio que um diagnóstico de imagem, por exemplo. Fazer com que esse trajeto seja rápido, eficiente, barato
e de forma, obviamente, segura. Então, temos que pensar em protocolos de segurança para que dados dos pacientes sigam para seus respectivos médicos e médicas sem que isso tenha algum tipo de vazamento. A gente tem que aumentar esse tipo de interface e a gente também tem que buscar formas de fazer esses teleatendimentos com uma parte mais física, mais áptica. Porque hoje você faz o teleatendimento muito na base da conversa. A câmera ajuda o profissional de medicina ali a te enxergar, mas, por exemplo, um ortopedista tem aquele martelinho, né? Um neurologista bate com o martelinho para ver se você está tendo reflexo. Como é que você simula isso à distância? Como é que um médico consegue auscultar um paciente, saber se o pulmão está limpo ou não? Existem tecnologias que ainda precisam ser desenvolvidas, muito ligadas à questão do tato, para que esse teleatendimento evolua. Mas eu acho que nesse caso é questão de muito pouco tempo, porque tem muita gente correndo atrás disso e em breve teremos um teleatendimento mais próximo no sentido físico mesmo da coisa. E aí quando a gente olha a evolução, por exemplo, de tecnologias como o blockchain, nesse contexto, dá para imaginar um histórico de vida sendo armazenado e utilizado tanto pelos médicos quanto pelos algoritmos, que vão ajudar, esse histórico vai ajudar a dar diagnósticos mais precisos. Esses exames vão estar armazenados também nessas bases de dados, então as imagens vão estar disponíveis tanto para profissionais quanto para algoritmos, mas as imagens da nossa vida toda, o que vai permitir encontrar correlações de doenças na infância com doenças em vida adulta e doenças na velhice, com remédios que se tomou ao longo da vida e efeitos colaterais que se dão em fases mais tardias, e hoje em dia a gente também não tem ciência desse efeito que acabou acontecendo. Enfim, dá para imaginar muitos impactos no que diz respeito à gestão da informação também, não só do atendimento à distância, concordam? O que vocês imaginam disso? Eu concordo, mas eu gosto sempre de dizer que a gente precisa antes atravessar, olhando o Brasil, tá? Não vou colocar outros contextos, porque a gente vive no mundo realidades muito diferentes, mas olhando o cenário brasileiro, a gente primeiro precisa atravessar um gargalo profundo aí de infraestrutura. Veja, no ano passado nós tivemos uma discussão sobre as dificuldades de compilar os dados referentes a casos de coronavírus nos municípios, porque unidades básicas de saúde em regiões não tão afastadas assim, vamos colocar dessa forma, não tinham acesso à internet. O que significa que, muito provavelmente, os dados sobre esses pacientes dessas comunidades não estavam compilados em bancos de dados compartilhados com o Ministério da Saúde, por exemplo. E isso é fundamental porque a gente está falando do caso de uma relação entre médico e paciente, em que se presume haver já um histórico desses dados e esse acompanhamento contínuo. Mas a saúde também, do ponto de vista da tecnologia da informação, ela tem que ser vista como uma política pública. E para que se defina isso, para que a gente consiga chegar no limite de fazer a gestão e administração de exames, como o Rafa colocou, e que eu acho perfeitamente plausível, de exames feitos em casa, em mini laboratórios, ou de se coletar esses dados por meio de computadores vestíveis, de outros sensores e tudo mais, a gente precisa de definições de políticas de saúde que passam pela necessidade de uma atualização da infraestrutura que a gente tem. Hoje é ineficiente. Hoje os planos de saúde têm uma parte da informação, os hospitais têm outra parte da informação e os médicos talvez tenham um outro pedaço dessa informação naquela relação entre médico e paciente, mas não se tem a visão do todo. Então, do ponto de vista de infraestrutura, nós estamos ainda muito atrasados para que isso aconteça. As próprias consultas por teleatendimento
são coisas absolutamente precárias, de um lado e do outro. Há casos em que sequer o médico tem um computador para poder fazer esse atendimento. Você vê claramente que ele está segurando também um celular ao fazer o atendimento do lado de lá. Então, a gente precisa romper aí uma barreira importante, estrutural, para que a gente chegue no limite de que essas realizações aconteçam. Elas são impossíveis? Não. Eu concordo com absolutamente tudo que vocês disseram. Mas eu vejo uma dificuldade grande, pensando no cenário brasileiro, em avançar com essa questão mais estrutural. Nós vamos continuar, assim como a gente tem em outros cenários, a conviver com ilhas. Nós vamos ter uma ilha aqui nesse eixo em que nós estamos, São Paulo, Rio, não é? Paraná, ali, Minas, essas regiões, e não de maneira abrangente, em que o acesso a tudo isso vai ser facilitado. E aí, quando a gente começa a espraiar para esse outro Brasil, para esses outros Brasis, a coisa fica muito mais difícil. E aí a gente não atinge o ponto de conseguir mitigar, por exemplo, uma pandemia potencial lá na origem, porque a gente não tinha os dados para lidar com eles corretamente. Não, sem nenhuma dúvida. E certamente também não vai ser, pelo menos não no início, como uma política pública. Vai começar ou como um agente novo prestando esse tipo de serviço, ou como algum dos gigantes da saúde que já existem hoje em dia, que vão certamente brigar por esse novo mercado. Vai partir da iniciativa privada, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Vamos lá. Bom, antes de perguntar sobre educação para o Rafa, eu vou falar sobre a nossa enquete. Dessa vez no Instagram nós perguntamos aos nossos seguidores qual a principal transformação da pandemia. O Danilo Júnior DF acha que foi a transformação digital e o aumento do coletivismo. Temos um otimista aqui. E a Ana Beatriz Braga acha que foi o autoconhecimento e o delivery. Legal que foi, né, uma questão mais filosófica e outra mais prática mesmo. O autoconhecimento e o delivery. A pessoa se autoconheceu e descobriu que agora ela só tem que pedir delivery. Só pede delivery. Mas você vê que a pandemia realmente mexeu com o nosso inconsciente e com questões bem práticas, né? Com questões do dia a dia. E acho que isso conecta. Contigo, Ana. Acho que isso conecta com aquele nosso papo sobre a solidão. As pessoas mais fechadas em si mesmos passaram a buscar esse autoconhecimento. Também falamos há algum tempo atrás sobre o processo de mindfulness, as meditações e etc., por meio de aplicativos. Está tudo conectado. É verdade. Bom, precisamos falar mais sobre o delivery. Vamos fazer um episódio sobre ele. E ele vai ser entregue por delivery para as pessoas. Tá certo. Rafa, agora sim, vamos lá. Pandemia e educação. Educação, André, é algo que também, da mesma maneira que outras áreas, como o e-commerce, as pessoas, muitas delas, não tiveram outra opção. Ou você seguia a aula remotamente ou não tinha. E eu acho que foi um avanço significativo. Obviamente, aí pegando o gancho no que o Aros falou dessa desigualdade digital, nem todo mundo foi capaz. Existem hoje diversas escolas no Brasil que não conseguiram ainda retomar suas atividades porque os alunos não têm uma mínima conexão, um smartphone que seja para fazer essa interface com a aula, mas quem conseguiu, eu acho que experimentou algo muito positivo. Rapidamente, muitos professores, muitos alunos conseguiram fazer essa transição com prós e contras, mas eu acho que no fim a gente ganhou, a gente pelo menos descobriu que existe essa opção. Eu não acredito que a educação ela vai ser, quando a pandemia acabar, 100% digital ou 100% presencial. Vai ter ali um modelo híbrido, como em várias outras atividades, mas só o fato de saber que é possível fazer isso, por exemplo, vamos supor que esteja um dia com uma chuva muito grande, ou você chegou em casa atrasado, ou uma criança, ou por algum motivo tá com febril, não consegue ir à escola. O fato dela ter a oportunidade de conectar numa câmera e assistir a aula de onde quer que ela esteja, eu acho que isso é um ganho
que veio para ficar. Claro, a gente tem que evoluir também muito. Nem tudo são flores, existem várias pesquisas sendo feitas no sentido de como ficar diante da tela muitas horas é cansativo. Talvez a gente tenha que rever as dinâmicas de aulas. Essa questão de simplesmente transpor a aula física para uma aula virtual, fazer exatamente igual, isso está cada vez mais comprovado com esse 1 ano de pandemia que não funciona. É preciso que se gere mais engajamento, que a dinâmica seja diferente, talvez aulas com menor duração ou com mais participação. Quem está em casa, os alunos, e eu falo porque hoje eu sou aluno e professor ao mesmo tempo, então posso falar dos dois lados. Às vezes é cômodo, né, você ficar assistindo a aula ali, você deixa a câmera desligada, fica deitado, ouve o professor e não participa tanto. É muito cômodo assistir a aula em casa, então tem que criar alguma forma para estimular quem está do outro lado. Por outro, eu acho que tem essa vantagem de você não perder tempo e, mais do que isso, democratizar, aí estou sendo bem otimista, né, pensando pelo lado bom, como eu tenho visto e conversado com pessoas de outras partes do Brasil e do mundo. Eu estava fazendo curso esses dias no exterior, assistindo aula online de outro país, como aqui no Brasil, hoje a gente consegue conversar com pessoas de todas as regiões. O ganho que isso tem para um aluno que muitas vezes não teria acesso a um curso de qualidade, onde tem concentração de bons cursos, é algo que a gente tem que saber aproveitar e estimular cada vez mais. Aros, e aí? Educação, o gap da educação, falando dos muitos Brasis que também apareceram na questão da saúde. Como vamos resolver esse gap da educação na pandemia? Puxa, eu queria ter essa resposta. Mas essa é de $1 milhão, mas veja, tem um outro lado, antes de falar sobre o gap, de uma educação aí que vamos colocar, ela não faz parte do nosso quadro de educação formal, mas de uma busca por outras habilidades, por conhecimentos, muitas vezes, ou a maior parte deles, técnicos, que não seriam acessados tão facilmente e que hoje podem ser acessados facilmente por meio de algumas plataformas, por meio desses cursos online, modulares, em que você assiste ou aula online, você baixa o pacote inteiro das aulas para assistir. A gente passou aí, talvez na última década, por uma transformação dentro desse universo. O Brasil, aliás, tem players bem importantes dentro desse segmento, com startups que se propuseram a fazer isso, fazem isso muito bem, usando o algoritmo para entregar para um número maior de pessoas o que potencialmente vai interessar para elas e potencializando também com algumas ferramentas o conhecimento dos professores, vamos dizer assim, para que eles possam chegar até esses alunos. Essas plataformas, elas cumpriram e têm cumprido um papel bem importante como um complemento a essa educação formal talvez até pela ausência de uma regulamentação ou de amarras, né, assim como o MEC impõe para, por exemplo, as universidades que fazem os cursos à distância e etc., esses cursos gozam de uma liberdade que os aproxima muito mais do que a cultura digital pede para que esses alunos consigam consumir o conteúdo de uma maneira mais interessante do que simplesmente o professor ali olhando para a tela e passando slides. Então é uma dinâmica diferente que muitas vezes atrai mais e melhor esses estudantes e tem uma conexão mais importante. Então eu acho que esses meios alternativos, eles ganharam projeção ao longo dos últimos anos, e isso evidentemente se intensificou ao longo do ano passado. E continuará assim, porque as pessoas descobriram que é um modelo que você consegue equilibrar. Eu tenho lá módulos de 15 minutos de aula que eu vou assistir nos horários em que eu posso. Eu vou encontrar uma dinâmica para fazer isso, uma dinâmica que seja confortável para mim e que vai conseguir permitir que eu assimile esse conhecimento. Agora tem o lado do gap que você coloca. E para mim, de novo, é uma questão que ela é estrutural do ponto de vista tecnológico,
e estrutural do ponto de vista social. Eu até escrevi isso na última edição da Technology Review, porque alguns números me chamaram a atenção. A gente tem índices de evasão escolar altíssimos aqui no Brasil. E em algumas regiões isso é muito, muito grave, porque é uma escolha muito pragmática. Ou eu estudo, ou eu trabalho para levar comida até a mesa de casa. E a gente está falando de jovens que são ali as referências para aquela família, eles precisam colocar comida dentro de casa, senão outra pessoa não fará. E no meio dessa escolha, evidentemente, morrer de fome não é a opção que se torna prioritária. E eles saem da escola. Então, nessa ausência de opções, a gente já está excluindo uma parcela importante da sociedade. Em geral, são profissionais que estão atrelados, que atuam em áreas em que sabidamente haverá substituição da força de trabalho humana por máquinas. A gente está falando do campo, principalmente, né? Algumas atividades dentro do campo que antes precisavam de 20 pessoas, hoje precisam de 2 muito bem capacitadas para controlar máquinas que fazem praticamente tudo sozinhas. Então, esse problema estrutural do ponto de vista social e econômico, ele é muito grave. E ele conversa muito bem, infelizmente, com o problema da dificuldade de acesso. A gente teve uma situação, se não estou enganado, em Pernambuco, de um professor que criou uma vaquinha online para conseguir comprar aparelhos de celular, um smartphone, para mandar para os estudantes da turma dele, uma turma de ensino fundamental, possivelmente, para que eles pudessem assistir às aulas. Em alguns casos, ele percorria alguns quilômetros para levar de bicicleta, para levar os aparelhos, para depois recolhê-los, para que fosse possível levar para outra turma. E aí o governo entrou com um programa de acesso gratuito à internet para que essas crianças pudessem assistir às aulas. Mas isso não cobre o todo, porque logo que a pandemia passar, eles vão cortar todos esses incentivos e aí voltaremos à estaca zero. Então a gente fica dando voo de galinha em alguns setores, e para mim o ensino é um desses. A gente avançou em alguns casos, outros a gente acha que avançou e não avançou bem, e os desafios eles vão muito além da tecnologia. São esses muitos Brasis problemáticos. É isso, vamos virar a chave. O que mais você precisa saber? Carlos Aros, nosso ouvinte sagaz, preste atenção em que nessa semana? Nosso ouvinte sagaz presta atenção que o Facebook está de olho na molecada, né? O Facebook entendeu com o lançamento do Facebook Messenger for Kids, né? Uma versão para crianças do mensageiro, que tem um público ali que cada vez mais cedo quer entrar nas redes sociais. Aí aqui eu faço uma pausa para dizer o seguinte: não sei se isso é saudável. Aliás, eu discordo dos pais que incentivam esse ingresso cada vez mais cedo das crianças nas redes sociais. Isto posto, o Facebook está de olho nessa molecada e já começa a trabalhar no desenvolvimento de uma versão do Instagram para crianças. Para além de todas as questões, já que eu estou hoje pessimista ao extremo neste podcast, para além de todas as questões do ponto de vista do desenvolvimento dessas crianças, há um debate importante regulatório aí sobre marcas, sobre a questão de segurança, como é que você protege essas crianças dentro desse universo e tudo mais. E muito provavelmente é o que o Facebook quer resolver com essa questão dos menores de 13 anos ingressando numa plataforma proprietária aí para crianças. E tudo isso surgiu de um e-mail que foi acessado pela turma do BuzzFeed News, e eles dizem que existe já nessa mensagem, um executivo, o vice-presidente de produtos do Instagram, diz que existe já um trabalho bem importante em andamento para o pilar jovem e que eles estão trabalhando atentamente para resolver essas questões de segurança e de experiência para as crianças. Eu não sei vocês,
mas se eu não tenho filhos, mas se tivesse, eles não entrariam no Instagram for Kids. Lá em casa, certamente não vão entrar. Rafael Coimbra, o que não dá para deixar passar? Eu vou na onda do Aros continuar falando de Facebook, porque se as crianças talvez não escapem do Facebook, do Instagram Kids, nós adultos estamos aí diante de uma possível furada. O Facebook também essa semana divulgou mais detalhes de um projeto para ler os nossos pensamentos. O Facebook tem uma divisão chamada de Laboratório de Realidades, onde eles estão trabalhando já há alguns anos em formas de entender os nossos comportamentos, as nossas ações a partir do pensamento. E aí, qual é a ideia deles? Você vai ter uma combinação de óculos de realidade aumentada com uma pulseira inteligente. A ideia dessa pulseira é captar as sensações, né, os dados sensoriais por meio dos músculos. Então, quando você pensa em mexer a mão para a direita, por exemplo, você vai ter alguma atividade neural que vai indicar que você quer mexer o seu braço para a direita. Essa pulseira vai capturar essas informações e vai executar os comandos digitais numa espécie de Google Glass, só que do Facebook, em tempo real. Com isso, eles estão querendo trabalhar no que eles estão chamando de rede social de contexto, essas informações por meio de GPS e outras categorias. Vai ser possível você entender que naquele determinado momento você está saindo de casa com seus óculos e a câmera, ele vai olhar para a sua jaqueta ali ou para o seu guarda-chuva, e se ele combinar com a previsão do tempo, entender que vai chover, ele vai sugerir para você que você pegue ali o guarda-chuva e uma capa de chuva. Isso tudo feito com essa análise de inteligência artificial em tempo real, combinando várias informações, e quando você for dar esses comandos de liga, desliga, aumenta a temperatura, diminui, tudo isso você vai fazer pensando no toque. Você não vai precisar nem fazer o gesto efetivamente, você vai pensar, vai quase executar aqueles gestos e a máquina vai entender o que você vai fazer. Então a gente, pelo que eu estou vendo aí, ficaremos presos eternamente numa caverna de dragão de uma empresa chamada Facebook. E o mestre dos magos vai nos ajudar a sair de lá. Bom, você, nosso ouvinte sagaz, que não vai deixar passar as dicas do Rafa e do Aros, vai lá também assinar a Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. Meus amigos, esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Rafa Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Abraço, André, a Ados e a todos que nos escutam. Faço convite também para o pessoal assinar a nossa newsletter, que está muito legal. Toda semana a gente traz análises do que tem de mais importante. Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui no podcast, a gente seleciona artigos e coloca ali uma pitada de comentário, de olhar para frente, como isso tudo que está acontecendo vai ter impacto em nossas vidas. Carlos Aros, meu parceiro, até semana que vem. Um abraço para você, André, um abraço para o Rafa, e a minha sugestão é para que você que nos ouve continue ligado na Technology Review nas redes sociais, @MIT Tech Review BR. Tem muito conteúdo bom por lá, todo dia tem novidade. Semana que vem tem mais. A gente se encontra aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço. Até semana que vem. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.